dia, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um prazer imenso, né, estar novamente junto com vocês. A saudade é muita, mas eu creio que em breve estaremos aí novamente todos juntos, nos abraçando. Eu queria trazer uma palavra para abrir o culto nesta manhã. Foi algo que Deus colocou no meu coração. Nós estamos orando nesse propósito que nós fizemos aí para estarmos orando todos os dias. E aí Deus colocou algo no meu coração e eu queria compartilhar com você. Eu queria tentar explicar aqui ou falar alguma coisa sobre o que está acontecendo com o nosso país, ou na verdade no mundo, mas eu quero falar somente do Brasil. O que está acontecendo de fato aqui, por que essas coisas estão acontecendo, por que tanta dificuldade. E Deus me deu uma palavra que está no livro de Juízes, capítulo 21 e o versículo 25, o último versículo do capítulo dos Juízes. E essa tem algumas passagens que falam sobre isso. Diz assim, olha bem o que está escrito em Juízes capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Nós vivemos uma grande confusão no país, no mundo, uma grande confusão, mas especificamente no Brasil. O que eu quero falar para você é que ninguém se entende, há uma divisão muito grande, há uma luta muito grande pelo poder e ninguém se preocupa na verdade com o povo. Vamos pegar no município prefeito, vereadores e também no estado de São Paulo, prefeito, vereadores, deputados, governadores e assim todos em toda a esfera e também na esfera federal. Ninguém se entende, cada um quer fazer aquilo que parece bom, cada um quer fazer do seu jeito e aí as coisas não dão certo. Não dão certo, porque aqui no livro de Juízes está escrito que a coisa não andava, porque não tinha quem mandasse, aí cada um queria fazer o que lhe apraz, o que achava que era certo, aquilo que lhe convinha. Então, nós vivemos num país muito grande, né? O Brasil muito grande, muitos estados, federações, então, se cada um fizer aquilo que acha que é correto e não se preocupar com o resto, não dá. Então, prefeito não se entende com governador não se entende com deputado, STF fala uma coisa, depois fala outra, presidente da República, então vira uma grande confusão. E o povo é quem sofre com isso. Então, quando fui orar, Deus colocou isso no meu coração para orar. E eu queria compartilhar com você, eu queria repartir com você essas coisas. Então, o que está acontecendo no nosso país é isso. É uma divisão muito grande. Cada um faz aquilo que quer e briga pelo poder e eles se esquecem que existe um povo, que existe pessoas necessitadas, que existem pessoas doentes, que existem pessoas morrendo. Então se nós não fizermos, se não for canalizado tudo e todo mundo sentar junto numa mesa e decidir junto, não vai dar certo. Isso também para a igreja. A igreja não pode estar dividida nunca. Ninguém pode fazer aquilo que acha que está certo. Nós precisamos ter como regra de fé a palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus para isso mesmo, para não fazermos aquilo que nós achamos que está certo ou que queremos. Nós temos de andar segundo a palavra de Deus. E no país está acontecendo disso. Cada um faz aquilo que quer. Cada governador, cada prefeito, cada deputado, STF, Senado, tudo dividido. Então nós precisamos orar para que haja um consenso entre essas pessoas. E havendo um consenso entre essas pessoas, tudo isso vai passar muito mais rápido, mas se ficar dividido nós vamos sofrer ainda muito. Então nós vamos orar para que Deus faça algo, para que Deus coloque a mão, para que haja unidade, assim como nós pedimos unidade na igreja, para que haja unidade entre os nossos governantes, que não fique cada um pensando uma coisa, cada um tentando fazer uma coisa e ninguém chega num acordo. Amém, meus queridos? Então vamos orar pelos nossos governantes, pelo nosso país, para que haja um consenso, para que eles possam pensar na mesma coisa, para que eles possam sentar numa mesa e pensar da mesma maneira. Amém?
Vamos orar? Deus amado, nós vamos diante do Senhor nesse momento, clamar pela nossa nação, Deus. Amém. Nós vamos clamar pela nossa nação. Ó Deus, clamar pelos governantes da nossa nação. Deus, clamar para que essa divisão caia por terra, para que essa briga por poder, essa briga por política caia por terra, e que eles possam verdadeiramente pensar, ó Deus, no povo que está sofrendo, no povo que está com dificuldade, no povo que não entende mais o que fazer, porque cada hora é uma coisa, cada um fala uma coisa, cada um age de um jeito, e não há unidade, não há consenso nas coisas. Então eu quero diante do Senhor, Pai amado, clamar, ó Deus, por todos os governantes do nosso país, por todos os estados, por todos, ó Deus amado, para que eles possam se assentar num lugar comum, para que possam verdadeiramente olhar para o povo, para governar para o povo, para fazer aquilo que o povo precisa, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão, ó Deus, sobre a vida do presidente da República, coloca a tua mão sobre a vida, ó Deus, do Senado, sobre a vida da Câmara dos Deputados, ó Deus, sobre o STF, sobre todas as autoridades, ó Deus amado, sobre todo o poder executivo, legislativo e judiciário, Pai, para que haja consenso, para que haja unanimidade, para que eles possam governar para o povo, para que eles possam verdadeiramente entender que no meio de toda essa briga, no meio de toda essa confusão, existe um povo necessitado, existe um povo que está com dificuldade, existe um povo que está passando fome. Amém. Deus, então em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos diante do Senhor, Pai, clamar, ó Deus, para que eles possam pensar a mesma coisa, agir do mesmo modo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que isso é difícil para nós, para o nosso raciocínio, mas para o Senhor não, Deus. O Senhor não. Quando esses homens se assentarem para conversar, o Senhor coloque as palavras na boca deles, o Senhor coloque as atitudes na mente deles, para que eles possam tomar essas atitudes em favor do povo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim nós oramos e agradecemos. Amém. Eu queria falar para você, hoje é o nosso culto da família, e nós vamos orar por família. Você pode escrever aí no comentário aquilo que você quer, aquilo que você precisa, da oração que você necessita nesse dia, e nós vamos orar. Compartilhar com algumas famílias. Com isso, vamos compartilhar com algumas famílias, né, as necessidades dessas pessoas, para que nós possamos orar por elas, amém? Nós queremos orar por você, amados. Então escreva aí no comentário qual é a sua necessidade nesse dia, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, vamos adorar juntos a Deus agora? Vamos juntos levantarmos um trono de adoração, de louvor, de honras a nosso Deus. Amém? Aleluia. Essa semana a gente teve uma reunião. Aleluia. Essa semana a gente teve uma reunião muito boa de semeando e colhendo. E durante a adoração a gente cantou a bondade de Deus. A gente exaltou a bondade dele. E eu queria fazer isso com vocês também nessa manhã, de cantar a bondade dele. Amém? Cantar a fidelidade de Deus, que tem nos guardado, que tem nos abençoado, nos protegido. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá. Aleluia. Jesus, e nós te adoramos, Deus. Eu cantarei a ti, dos montes gritarei,
do teu amor por mim, eterno não tem fim. Bondade e graça que sempre me seguirão, teu amor é tudo em mim. Eu cantarei a ti, dos montes gritarei, do teu amor por mim, eterno não tem fim. Bondade e graça que sempre me seguirão, teu amor é tudo em mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Ninguém é como tu, quem se compare a ti, a terra, céu e o mar refletem seu poder na minha escuridão. Tu brilhas como o sol, teu amor é tudo em mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom. Todo o coração eu te louvarei. Tu és bom, tu és bom. Na alegria ou dor, eu sempre cantarei. Tu és bom, tu és bom. De todo o coração, de todo o coração eu te louvarei. Tu brilhas como o sol, teu amor é tudo, Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom, Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom,
Rei do meu coração, seja a minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja a minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, oh, oh, tu és bom, oh, oh, tu és bom, oh, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, oh, oh, tu és bom, oh, oh.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover sobre nós, Deus, teu perdão, tua graça, misericórdia e amor, e bondade, e fidelidade, que seja derramado, Deus, sobre nós, sobre cada um, Deus, que está assistindo, Deus, esse culto agora, que está participando desse culto, Senhor. Faz chover sobre nós agora, abre o céu sobre nós, Senhor, abre as janelas do céu sobre nós e faz chover, Deus, o teu perdão e tua graça sobre nós. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos continuar cantando a bondade dele, amém?
Ele é bom em todo tempo. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que posso te dar. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti o que posso te dar. Por tudo que tu és, você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, seu amor é pra sempre. Seu amor é pra sempre. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo
para sempre. Tu és bom. Aleluia. Tu és bom. Aleluia. Amém, Jesus. Tu és bom, Senhor. Muito obrigado, obrigado. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queria dizer para você que está nos assistindo, principalmente para você que faz parte da nossa igreja, da comunidade evangélica Rio do Trono, para que você continue fazendo suas contribuições, entregando seu dízimo, suas ofertas. Você já sabe como fazer isso, amém? Nós estamos na quarentena, mas ainda temos nossos compromissos e estamos arcando com todos eles. Além do mais, a gente tem utilizado as doações, os dízimos, a oferta dos irmãos para poder ajudar famílias que têm passado por dificuldade nesse momento. A igreja tem ofertado, tem comprado alimentos, tem comprado itens de necessidade básica, de higiene, para abençoar pessoas que não têm tido oportunidade nesse tempo, amém? Então continua nos abençoando. Se você não é da nossa igreja e quer ofertar, né, quer fazer uma contribuição, entre em contato com a gente aí pelo Facebook, a gente vai passar para você o canal, a conta para você poder fazer seu depósito, amém? Sua transferência é muito importante, porque nós ainda continuamos pagando aluguel, temos as contas, né, da igreja, e é importante que você continue nos ajudando, amém? É isso. Depois, como meu pai falou, no final nós vamos fazer oração pelas famílias, vamos clamar, né, pelas famílias, orar juntos nesse tempo. Então quero salientar, se você tiver algum pedido, alguma família que precisa de oração, que você conhece, casais que têm passado por problemas, né, de relacionamento, filhos que têm tido problema com os pais, vai colocando aí nos comentários o nome das famílias. Se tem alguma família que você quer que seja abençoada, compartilha com essas pessoas agora. Fala, nós vamos orar pelas famílias daqui a pouco. Entra lá no Facebook, né, nós vamos orar por vocês. E faça isso, assim, eu tenho certeza que você vai ajudar essas pessoas, amém? Vai colocando aí nos comentários, certo? Deixa eu abaixar aqui. Eu quero chamar agora, nesse momento, a pessoa que vai trazer a ministração da palavra, tá bom? Ela não é grande coisa, mas se você abrir seu coração, Deus pode falar com você, tá bom? Deixa eu chamar ela ali. Pronto, sou eu mesmo. Eu vou tentar falar sem o microfone. Tem um microfone aqui que está captando o som ambiente. Vão falando para mim se está baixo, se está alto, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá bom? Vou tentar falar o mais alto que eu posso. Vou deixar esse microfone também aqui captando um pouco, só para eu poder ficar com as mãos livres aqui, amém? Antes de tudo eu queria fazer mais uma oração com vocês. Você pode fechar seus olhos e curvar sua cabeça aí? Em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por cada irmão meu, por cada irmã que está assistindo juntos. Deus, nós estamos juntos fazendo esse culto para o Senhor. Eles não estão só assistindo, mas estão também participando, e eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor fez até esse momento, Pai. Muito obrigado por essa adoração tão maravilhosa, Senhor. E eu te peço agora que a Tua palavra, Senhor, seja ministrada aos nossos corações e como uma semente ela seja lançada numa terra boa, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra surta o efeito, Deus, necessário. Que ela fale aos nossos corações, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa manhã. Não só aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Deus, para mudarmos a nossa vida. A Tua palavra, Deus, quando ela vem em nós, ela cumpre o propósito, a nossa vida é mudada, transformada. É isso que nós queremos, Deus, que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações, que seja o Senhor a falar, que seja o Senhor a ministrar e a nos tocar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Tá dando para ouvir bem? Tá dando para ouvir bem aí, Pai? Tá dando para ouvir bem aí? Amém, gente. Graças a Deus. Ontem eu ministrei também numa
numa outra live, alguns irmãos da nossa igreja puderam acompanhar uma palavra, e quero ministrar uma outra palavra hoje, e ambas as ministrações elas foram feitas também na nossa reunião de Semeando e Colhendo. Tem sido maravilhoso esse tempo que a gente tem tido às quartas-feiras à noite, lá pelo Zoom. Deus tem falado maravilhosamente aos nossos corações. Se você não tem participado dessa reunião semanal, você precisa participar, não é? A gente tem 2 grupos, um de quinta-feira e um de quarta-feira. Se você quer participar, entre em contato com a gente também aí pelo Facebook, a gente manda o link para você. A gente adora Deus juntos, a gente compartilha a palavra, e é um momento que a gente consegue todo mundo falar um pouco das impressões, daquilo que Deus tem falado com cada um. E essa palavra de hoje eu ministrei no Semeando algumas semanas atrás. Eu acredito que foi muito bom, né? Pelo menos foi o feedback que as pessoas deram. E eu queria ministrá-la de novo. O pessoal do Semeando é um review, vai estar vendo de novo. E para você que ainda não viu, essa é a primeira vez. E espero que Deus... Espero não, eu tenho certeza que Ele vai falar poderosamente com vocês. Amém? O versículo-chave dessa palavra está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8. Muita gente conhece essa passagem. E aí eu fiz mais ou menos como meu pai faz as ministrações. Eu anotei os versículos aqui, tá bom? Então eu vou ler para vocês os versículos. Alguns eu vou só citar, e depois você pode procurar aí para ver se está tudo certinho. Mas se você quiser também, eu mando para vocês, né, o esboço dessa pregação aqui, para você poder acompanhar e depois destrinchar direitinho, porque tem muita coisa. Eu acredito que se eu for ler tudo que eu coloquei aqui, todas as passagens, todas as referências, a gente vai levar muito tempo. Então eu quero ser o mais prático possível, sem deixar escapar nada, mas eu vou ler para vocês alguns versículos, outros, como eu falei, eu vou só dar a citação, tá bom? Então Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o começo, melhor é o paciente do que o altivo de espírito. Quero me ater mais à parte A do versículo, que muita gente conhece, que diz: melhor é o fim das coisas do que o começo. Isso é uma verdade, né, tremenda, que eu quero falar sobre isso um pouco. Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. E Salomão, ele escreveu principalmente 3 livros da Bíblia, né? Ele escreveu alguns salmos também, mas Salomão escreveu o livro de Cantares de Salomão, ele escreveu Provérbios e ele escreveu Eclesiastes. E ele escreveu... Eu tenho uma palhinha aqui. E ele escreveu os 3 livros em 3 fases diferentes da vida dele. Salomão escreveu o livro de Cantares quando ele era jovem. A gente sabe que é o livro... Só um minutinho. Ô pai, abaixa só um pouquinho porque eu estou ouvindo aqui também. Ele escreveu o livro de Cantares quando ele era jovem, apaixonado, né? E aí ele escreve aqueles poemas, aqueles versos de amor, né, para a esposa escreve para ele. Então ele era jovem quando ele escreveu o livro de Cantares. Provérbios, quando ele já era um homem, né, ele pede sabedoria para Deus, Deus dá sabedoria para ele, ele escreve aqueles vários provérbios, né? Salomão, no decorrer da sua vida, teve alguns altos e baixos, e aí no final da sua vida, na velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes, que são algumas reflexões que ele teve durante a vida toda dele. E aí ele escreve isso lá em Eclesiastes, que é melhor o final das coisas, era melhor aquela fase da vida dele que ele estava vivendo do que tudo aquilo que ele tinha passado. Que é melhor você terminar muito bem a sua vida do que viver a vida toda dissolutamente, né? E no final você não gozar, né, da sua vida. Então foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então Salomão, ele escreveu isso depois de refletir sobre tudo que ele havia passado. Não é um homem muito sábio que construiu um templo maravilhoso para o nosso Deus. E o que ele escreveu verdadeiramente é verdade. Verdadeiramente é verdade, redundância. Mas o que ele escreveu é verdade. A gente pode atestar isso aí. E aí eu quero dar alguns exemplos para você de que o final das coisas é melhor do que o começo. Vamos pensar no exemplo de um alpinista. Pensa um cara que vai subir uma montanha, né? Eu já vi alguns documentários, já vi alguns vídeos de pessoas que escalam o Monte Everest. O que é melhor para o cara? É chegar lá no topo ou é o começo da escalada? É lógico que o começo também é importante, mas para ele é muito melhor o final, chegar lá no topo, do que o começo da subida, não é? Porque no final é que você vai comemorar a sua vitória. Imagina um piloto de corrida, né, de Fórmula 1. Não importa como o cara vai começar a corrida. Hoje em dia, eu não sou muito fã de automobilismo, mas hoje em dia o cara que larga em primeiro geralmente termina em primeiro, mas antigamente não.
cara largava em terceiro, quarto, quinto, sétimo e ganhava a corrida. Então não importava, né, como a pessoa começava a corrida, mas sim como ele vai terminar, né? É importante a gente começar bem a caminhada, mas se não der, é importante que a gente termine bem. Muitos de nós não começamos bem a nossa caminhada, né, a nossa jornada, ou tivemos muitos percalços no caminho. Mas o importante para nós é como a gente vai terminar, porque é no final que se comemora a vitória. Amém? E essa jornada que nós temos, eu quero falar sobre isso. A gente quando é cristão e quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente confessa Jesus como nosso Senhor, o Espírito Santo vem e habita em nós, a gente vive aquele primeiro amor. E nesse momento, quando a gente entra nessa caminhada cristã, é como se numa corrida, sabe corrida mesmo que a gente vê na TV, um esporte? Como se alguém desse aquele tiro de largada. No momento que você entrega a sua vida para Jesus, aquele tiro de largada é dado. E aí você começa a sua caminhada. E aí, essa caminhada, na verdade, a gente consegue ver alguns exemplos na Bíblia que ela não é uma caminhada, e sim uma corrida. E eu quero ler alguns versículos para vocês, para mostrar que nós realmente estamos numa corrida. E que não importa muito como a gente começou. Como eu disse, é bom começar bem. Mas se não começou, não tem problema. O melhor é como a gente vai terminar. Amém? Eu quero ler com vocês alguns versículos aqui agora que falam sobre isso, sobre a nossa corrida. Amém? Atos capítulo 20, versículo 24. Eu tenho que parar de falar amém, que eu estou falando toda hora, está me incomodando. Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Aqui é o apóstolo Paulo falando que ele não se importava com a vida dele, nem considerava a vida dele de valor algum. Mas o mais importante para ele era terminar essa corrida que ele começou. A maioria dos textos que a gente vai ler aqui é o apóstolo Paulo falando. Pensa num cara que tinha consciência e ciência de que ele estava numa corrida. E ele precisava completar, ele precisava chegar ao final. Pensa num cara que era determinado, era o apóstolo Paulo. E que a gente saia de hoje, saia dessa ministração com essa mesma determinação. De entender que a gente precisa terminar muito bem essa corrida que nos está proposta. Eclesiastes mesmo, capítulo 9, no versículo 11, que é o Salomão falando mais uma vez. Olha que sabedoria incrível. Ele disse assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Olha que maravilhoso. Eu quero citar aqui essa parte que ele diz que os velozes nem sempre vencem a corrida. A gente não tem que sair na nossa corrida como malucos, sabe, querendo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. A gente tem que ser prudente, diligente, se manter firme, e nós vamos ver como que a gente tem que ser perene nessa caminhada, um pouquinho mais para frente. Essa caminhada não, nessa corrida. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu li esse versículo ontem, eu acho ele tremendo. O apóstolo Paulo não, né? O autor de Hebreus, que eu acho que foi Paulo. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem coisas que te atrapalham e tem pecado que te impede de correr. Livre-se de tudo isso e corra com perseverança uma corrida que te foi proposta. Você tem uma corrida proposta, que é a sua jornada cristã, a sua caminhada cristã. Nessa corrida você vai buscar Deus, você vai falar de Jesus, né? E o alvo principal, como ele diz aqui, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A linha de chegada lá no final, o alvo é Jesus Cristo. A gente sempre tem que olhar para Ele. Tem um vídeo que circula aí nas redes sociais de uma corrida de fundo, tipo uma maratona, algo do tipo, mas era uma corrida longa, que tem um cara correndo, as pessoas pegam essa parte aí da corrida. Ele está correndo, ele está chegando próximo ao final da corrida. Ele deve estar a 150, 200 metros da linha de chegada. E esse cara vai correndo, olhando para a linha de chegada, e de repente começa aquele frisson, aquele frenesi das pessoas começando a vibrar, né, que ficam ali perto. E aí ele percebeu que o segundo colocado estava chegando perto dele. E aí ele dá uma olhada para trás, e ele vê que realmente o cara vem se aproximando. E ele estava bem perto de chegar.
E aí você percebe que esse cara ele vai esmorecendo. Porque toda hora ele olha um pouquinho para frente e olha para trás, o segundo colocado. Ele olha para frente e olha para trás, e o cara vem se aproximando. E eu acho que ele foi flertando com a possibilidade de perder a corrida, que ele foi ficando com medo. E o medo dele de perder a corrida foi maior do que a vontade de vencer. E aí realmente ele foi ultrapassado no finalzinho, assim, a poucos metros, talvez 10 metros, 5 metros da linha de chegada, o cara vai e ultrapassa ele e ganha a corrida. Porque ele não manteve os olhos fixos naquilo que era mais importante para ele, que era completar. Se ele colocasse os olhos na linha de chegada e se esforçasse naqueles últimos metros, ele já tinha corrido uma distância muito grande e para ele o que faltava era pouco. E aí no final ele se deixou levar, né, pelas circunstâncias ali e perdeu a corrida. A gente tem que manter nossos olhos fixos em Jesus, não olhar para as circunstâncias, se livrar do pecado, de tudo que nos rodeia, de tudo que nos atrapalha e correr a corrida. Amém? Correr. É isso. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Diz assim: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Aleluia! Se você espera no Senhor, se você confia em Deus, começa a correr que você não vai se cansar. Você não vai se cansar. A palavra de Deus diz em João que o reino de Deus é conquistado pela força, e é pela força que a gente se apodera dele. Amém? Vamos nos esforçar, vamos fazer força nessa caminhada, nessa corrida. Se você tem estado exausto, tem esmorecido por algum problema, peça para Deus renovar suas forças agora. Peça para Deus renovar a sua motivação, renovar a sua visão. Amém? Para que você consiga olhar lá na frente aquilo que está proposto para você. Mais um versículo que o apóstolo Paulo fala sobre corrida, que nós estamos em uma corrida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Ele diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Que maravilhoso! Versículo 26. Não corro como quem corre sem alvo. Olha que tremendo isso. Ele está dizendo que ele não faz as coisas sem objetivo. E não existe nada pior do que pessoas que não têm objetivos, que não têm alvos, pessoas que não têm motivação, não é? A gente tem muitos ministérios, muitas coisas que Deus confiou a nós. Tem coisas que são particulares, que são para mim, que é para você. Tem coisas que é para a igreja toda, por exemplo, como o Ministério da Reconciliação, de falar de Jesus, isso é para todos nós. Mas Deus tem confiado coisas para você que é só para você. Deus tem dado ministérios que é para mim, e eu tenho que desenvolver, tenho que me desenvolver naquilo que Deus tem colocado. E a gente tem que ter alvo, a gente tem que ter objetivo, né? E correr em direção a esses objetivos. João, no capítulo 15, Jesus diz assim, só um pedaço do versículo: eu vos ordenei que deis frutos, que o vosso fruto permaneça. Além da gente fazer as coisas, a gente tem que ser, como eu falei, tem que ser constante, tem que ser perene, certo? Sempre firmes. Você pode até nessa corrida diminuir um pouco a sua velocidade, em determinado momento da sua vida, aumentar um pouco a sua velocidade, mas você não pode parar, você não pode se desviar do caminho, você tem que ser constante. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Em Apocalipse, no capítulo 2, também no versículo 3, no capítulo 3, por várias vezes, o anjo que diz à igreja fala isso: ser fiel até a morte e eu farei isso com você. Ser fiel até a morte, eu te farei coluna no santuário de Deus. Né? É importante que a gente seja fiel, que a gente seja constante até o fim da corrida, para que a gente ganhe essa coroa. O apóstolo Paulo, ele falou que as pessoas que corriam no estádio, naquela época já existia corrida, né? Já existiam alguns esportes. E as pessoas corriam lá em volta do estádio, já existia a maratona. E quando terminava a corrida, eles ganhavam aquela coroa, que era aquela coroa de louro, né? Que colocava na cabeça. E aquela coroa secava, acabava.
E ele fala que a coroa que nos está proposta é uma coroa que é incorruptível. Aleluia. Que nós vamos ganhar, essa coroa da vida. Glória. Pensa quando você chegar no final dessa corrida, Jesus vai te dar uma coroa linda, maravilhosa, toda incrustada de pedras preciosas, de ouro. E aí você vai pegar essa coroa e com ela você vai glorificar o nome de Jesus, você vai colocar os pés dele, vai se render a ele e vai glorificar ele, porque ele te deu a oportunidade de viver uma vida plena, uma vida maravilhosa aqui na terra. Aleluia. É com isso que nós vamos glorificar Jesus, com essa coroa, porque tudo que nós fazemos é para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a ele seja a glória. Quando a gente chegar no final da corrida, a gente não vai se vangloriar de subir lá no pódio, né, e falar, nossa, consegui, completei. Não, a gente tem que chegar como o apóstolo Paulo falou, né, completei a minha corrida, né, fiz aquilo que estava proposto, né, guardei minha fé e pronto. E aí quando ganhar a coroa, coloca aos pés de Jesus e glorifica o nome dele, certo? Precisamos ser constantes nessa corrida, constantes. E nessa corrida, o mais importante, como eu falei no começo, é como nós vamos terminar, certo? O mais importante é como nós vamos terminar. Não tem sentido você começar bem a sua corrida espiritual, entrega a sua vida para Jesus, vive um fogo, né? Recebe de Deus muitos dons, opera esses dons que Deus colocou na sua vida, estuda a palavra de Deus, faz muitas coisas, mas próximo do fim você se desvia do caminho, se afasta de Deus e morre sem o Senhor Jesus Cristo. Isso não tem sentido, né? O mais importante é como nós vamos terminar a corrida. Por isso que eu falei que é importante começar bem, mas se você começou todo errado e no meio também deu tudo errado, mas em determinado momento você decidiu se levantar e falou, não, a partir de agora eu vou voltar, eu vou começar a correr e olhar para frente, fixar seus olhos em Jesus e terminar bem, é o que importa, amém? E é com você que eu quero falar nessa manhã, sobre você que começou muito mal, que começou muito bem, mas que o importante é que eu e você terminemos essa corrida muito bem. E o que eu quero fazer é citar exemplos de homens e de mulher da Bíblia também que atuaram em 3 situações. Existem personagens da Bíblia que começaram a jornada deles muito bem, mas terminaram muito mal. O final da vida foi muito ruim. Existem personagens da Bíblia que começaram muito bem, no meio do caminho tiveram vários problemas, né, a ponto de parar a sua corrida, a ponto de quase se desviar da sua corrida, mas depois retomaram, né, aquilo que estava proposto para eles e terminaram também muito bem. Entende? Começaram bem, ficaram mal no meio do caminho, terminaram muito bem. E teve pessoas que começaram muito mal, mas depois terminaram muito bem. E isso é importante, são essas pessoas que a gente tem que mirar. Amém? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para vocês de alguns personagens, e aí eu vou citar, né, onde está a história, vou falar de alguns fatos que foram importantes, mas eu não vou me ater a todos os versículos, porque senão, como eu falei, vai ser muita coisa. Porque acho mais importante falar de todas as pessoas do que ler tudo isso. Mas como eu falei para você, se você quiser esse estudo aqui, esse esboço, eu passo para você, certo? O primeiro personagem que eu quero falar, que começou bem e terminou muito mal. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui. Tô falando muito rápido, né? Não tô? Tô falando de corrida e tô correndo muito. Vou respirar agora. Amém. O primeiro personagem que eu quero falar é Elias. Elias foi um cara, um profeta de Deus que fez coisas maravilhosas, tantos milagres. Começou muito bem, mas não terminou muito legal. A primeira citação que a gente tem de Elias na palavra de Deus é em 1 Reis, no capítulo 17. E Elias já aparece fazendo coisas maravilhosas. Ele já aparece profetizando. É aquela situação de que não chovia há 3 anos, né, em Israel. E o Elias vai lá e profetiza, e ele vê aquela nuvem do tamanho de uma mão de um homem, e vem chuva. E aí ele já começa a fluir num milagre tremendo, porque o rei Acabe está numa carruagem, né, com o cavalo correndo muito rápido. E Elias recebeu um som do The Flash ali, né? A Bíblia fala que ele saiu correndo e conseguiu acompanhar, né, o carro do Acabe. E Elias faz muitas outras coisas. Elias foi o líder de uma escola de profetas, ele ensinou muitos profetas a fluir nesse ministério profético, ele profetizou muitas coisas sobre Israel. Tremendo a maneira como Elias confronta os profetas de Baal lá no Monte Carmelo.
ele era um homem tão íntimo de Deus que ele ouve Deus falando, ele faz o fogo cair do céu, ele faz o fogo vir sobre os soldados lá de Acabe, ele faz muitos milagres, ele faz muitas coisas. Mas depois, ameaçado por Jezabel, ele se atemoriza, fica com medo e foge e vai para uma caverna. O fim do Elias está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 15, vai falar como é que foi o final da vida dele lá na caverna. Ele ainda, inclusive, tem um momento de um pouco de soberba, né, falando para Deus que ele era o único profeta que tinha sobrado, que Deus não podia fazer isso com ele. Ele se vangloria um pouco da condição dele, e aquilo para Deus foi o fim, né? Foi o fim do ministério de Elias. Deus colocou o fim no ministério dele ali, e foi um cara que não terminou sua vida muito bem, porque Deus fala para Elias: olha, Elias, parafraseando, acabou para você aqui. O que é que você vai fazer? Você vai sair agora, você vai chamar o Eliseu, você vai ungir Eliseu, ele vai entrar no seu lugar. Olha que terrível para um cara, né? Fala: olha, para você acabou aqui agora. Você vai ungir um cara, profeta, ele toma o seu lugar a partir de hoje, para você acabou. E você vai ungir Jeú como rei de Israel, porque eu também estou acabando aqui agora com o reinado de Acabe. E Deus dá ordens para Jeú. Nós vamos falar de Jeú um pouquinho mais para frente aqui. E nesse momento acaba o ministério de Elias. A gente não ouve falar mais nada de Elias. Acaba assim, Deus falando com ele: faça isso, 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 porque para você acabou aqui. Um cara que começou o ministério tão bem acaba amedrontado, né, numa caverna, se escondendo, né? E um exemplo ruim. Eu não quero deixar claro para vocês aqui agora que eu estou falando de salvação, não, viu, meus irmãos? Dizendo que Elias foi para o inferno, não foi para o céu. Não me compete de maneira alguma fazer isso com nenhuma pessoa. Eu tenho que cuidar da minha própria vida. Eu não estou falando que nenhuma dessas pessoas que terminaram mal foram para o inferno, né, e que daí para frente a vida delas acabou, até porque a gente não sabe de muito mais coisas que aconteceram. A gente não sabe muito mais que aconteceu com Elias, né? Se Elias se arrependeu depois, se ele chorou, se ele fez algum sacrifício, a gente não sabe. Então eu não quero dizer para vocês que essas pessoas foram para o inferno, foram para o céu. Não me compete dizer isso. Eu quero dizer que a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que começaram bem sua caminhada e terminaram mal sua caminhada, certo? Segundo exemplo, meu pai até pregou sobre ele semana passada, na semana retrasada, que foi Gideão. Gideão, ele era um cara bem, a gente pode falar até desprezado na verdade, né? Porque Gideão, ele pertencia à menor tribo de Israel e a família dele era a menor família dessa tribo. E ele era o menor cara da família dele. Então, se você pegasse o povo inteiro, que tem 12 tribos, pegasse a menor tribo, e aí da menor tribo você pegasse a menor família, da menor família o menor cara, você ia chegar em Gideão, né? O último dos últimos. Mas pareceu bem ao Senhor usar Gideão para um determinado propósito. O livro de Gideão, a história de Gideão está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Gideão, quando ele atende o chamado de Deus, ele recebeu o comissionamento, né, para enfrentar os midianitas. Ele fez exatamente tudo que Deus pediu para ele. Uma estratégia até meio maluca, né? Que ele só com 300 homens conseguiu, lógico que pela mão do Senhor, né, pelo braço do Senhor, derrotar os midianitas. Mas quando Gideão está lá, todo amuado, malhando trigo no lagar, todo entristecido, atemorizado, quando ele percebe que Deus é com ele mesmo, a primeira coisa que ele faz é ir na casa do pai dele. E o pai dele tinha um poste ídolo, tinha uma imagem de escultura dentro de casa que era para veneração de Baal. Gideão, a primeira coisa que ele faz, ele derruba aquele poste ídolo da casa do pai dele, para acabar com aquela adoração a um Deus estranho. E as pessoas começam a chamar Gideão de Jerubaal, né, o cara que é contra Baal. E a Gideão ficou fortalecido, né? E ele vai fazendo as coisas que Deus vai pedindo para ele, e ele se torna, na verdade, um juiz. Ele começa a julgar as causas do povo de Israel, né? Só que no final da vida dele, a Bíblia fala que ele pega uma capa, coloca na casa dele, e aquela capa se tornou perversão para o povo de Israel, porque as pessoas começaram a adorar aquilo, e ele mesmo também se perverteu e começou a adorar também aquela capa e algumas outras coisas. Ele para no final de fazer adoração a Deus e começa a entregar adoração aos ídolos. Isso está escrito lá em Juízes, no capítulo 8, no versículo 27. Tá bom? Você pode ler isso aí e constatar que Gideão, no final da vida dele, terminou mal a sua corrida, né? Um cara que
que se entregou para Deus, aos propósitos de Deus, a um comissionamento de Deus, depois terminou adorando a outros ídolos. Terceiro exemplo que eu quero falar, de um cara que começou muito bem. Esse começou bem, difícil é ver um cara que começou tão bem quanto esse cara aqui, que eu falei, foi Jeú. Jeú, ele foi ungido por Elias para ser o rei de Israel no lugar de Acabe. E Jeú era um cara comum qualquer, né? E pensa, você chegar a ser ungido e falar, agora, a partir de agora você é um novo rei. E Deus está pedindo para você acabar com a família de Acabe. Você tem que exterminar a família de Acabe, a descendência de Jezabel, porque eles fazem muitas coisas ruins. E Jeú, ele cumpre à risca. Ele cumpre à risca tudo que Deus pede para ele. Assim que ele é ungido, em secreto, né, numa casa, ele fala, quem é comigo aqui para cumprir os propósitos de Deus? E aí vários homens valentes são com ele, né? E aí ele sai como um louco também, numa carruagem lá com um cavalo, e ele vai e extermina a família de Acabe, ele mata Jezabel, ele mata todos os profetas de Baal, ele faz tudo o que Deus pediu para ele fazer, ele faz tudo que Deus pediu para ele fazer. Só que no final da vida dele também, lá em 2 Reis, no capítulo 10, no versículo 31, fala que Jeú acabou entregando adoração para outros deuses. Ele também tinha um poste ídolo, que ele começou a adorar aquele poste ídolo e entregar adoração a deuses estranhos. Jeú começou bem a corrida, mas terminou mal a corrida dele, entregando adoração a outros deuses. Um outro cara que começou muito bem, mas que terminou muito mal, esse terminou muito mal, foi Saul. Saul, ele foi ungido o primeiro rei de Israel, né? Lá no final do livro de Juízes, a gente vê que o povo não estava... meu pai até leu o final de Juízes hoje, né? O povo não estava muito satisfeito, eles não falavam as mesmas coisas, eles começam a pedir, no livro de Samuel, bem no comecinho, a gente pode entender que é a sequência, eles começam a pedir um rei. Eles viam que os outros povos tinham rei e pede Saul. Saul era um cara vistoso, né? A Bíblia diz que os homens mais altos que tinha Israel batiam no ombro de Saul. Então Saul era bonitão, um cara alto, e o povo achou então que por ele ter esses atributos físicos, ele seria um bom rei. E na verdade, a partir do momento que ele é ungido rei, o Espírito de Deus visita Saul. No Antigo Testamento a gente pode perceber que algumas vezes o Espírito Santo visitava umas pessoas. O Espírito Santo ainda não atuava como ele atua hoje nas nossas vidas, no Antigo Testamento. Então a gente percebe que Davi faz um salmo que ele fala que quando o Espírito de Deus vem sobre mim, né? E aí ele relata o que o Espírito Santo faz na vida dele. A gente percebe outros profetas e outras pessoas que receberam o Espírito. E nesse momento que Saul foi ungido rei, ele recebeu o Espírito de Deus. E aí nesse determinado momento vem descendo de um lugar uma comitiva de profetas que vem tocando, e a Bíblia fala que Saul entra no meio deles e começa a profetizar também, e começa a fluir no Espírito. As pessoas falam, cara, mas isso não é Saul? Como é que ele está profetizando? Porque aquilo era coisa de profeta, ele não era profeta, ele estava fazendo as coisas movidas pelo Espírito. Então olha que coisa linda, um cara recebeu o Espírito Santo num determinado momento da vida que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. O Espírito Santo foi derramado, como eu falei aqui no começo, quando Jesus morreu, né? Ele prometeu que ia, lá em João 14, deixar o Espírito Santo como outro consolador quando ele fosse para o Pai. Então Saul começou muito bem, e realmente ele fez muitas coisas boas no começo do seu reinado, mas depois, durante o percurso, ele foi desobedecendo a Deus, ele foi fazendo as coisas que ele queria, não é? Quando o povo de Israel foi atacar lá os amalequitas, Samuel fala, olha, Deus está pedindo para você exterminar tudo de Amaleque, tudo, não deixa nada. Só que Saul, ele pega lá umas ovelhas, pega uns bois no pretexto, né, de fazer um sacrifício para o Senhor, e deixa o rei vivo para levar o rei para Israel, para que ele pudesse se vangloriar, né, falar, olha o rei deles aqui. E nesse momento ele desagradou muito a Deus, e o final da vida do Saul é terrível, porque ele está guerreando, e em determinado momento da batalha ele é ferido, e aí ele fala pro ajudante dele, fala, olha, eu fui ferido e eu não quero perecer pelas mãos do inimigo, né? Eu não quero passar essa vergonha de morrer nas mãos do inimigo, então você vem aqui e me mata. Só que o menino na hora falou, não vou fazer isso, Deus me livre, matar o rei. E aí a Bíblia fala que ele pega uma lança, né, coloca no chão, ele mesmo se joga contra a lança dele e ele se mata. Terrível final do cara, se matar, né? Começou bem o Saul, terminou muito mal a sua corrida. Um outro exemplo, como eu falei, meus irmãos, não fica pensando que eu estou falando de quem foi para o céu ou não, viu? Mas um cara que não terminou muito bem foi Moisés, o libertador do povo de Deus. O cara escolhido por Deus para tirar o povo dele do Egito. Moisés faz muitas coisas, muitos milagres.
Moisés experimentou coisas que são maravilhosas. A Bíblia diz no Novo Testamento, não lembro onde foi, mas que aquele povo experimentou o batismo, né, do fogo e da nuvem, né, aquele fogo que andava com eles de noite e a nuvem durante o dia, né, eles viram milagres, viram coisas maravilhosas. E Moisés foi o precursor, foi a pessoa usada, né, por Deus para realizar todas essas coisas. Mas no final Moisés não desfruta daquilo que estava proposto para eles, que era entrar na terra prometida. A Bíblia fala que Moisés subiu lá no Monte Nebo e de lá de cima ele viu Canaã, ele viu o quão maravilhosa era a terra. Moisés não chegou a ir lá espiar, né, junto com os espias, mas de longe ele conseguiu ver, mas não entrou, ele ficou por lá. A última vez que eu ministrei eu falei sobre Moisés, né, os três principais motivos, as razões pelo qual Moisés não entrou na terra prometida. Começou bem a corrida, mas não terminou bem. Ele se irou em alguns momentos, ele foi altivo também, foi orgulhoso, né? E por esse motivo Moisés não entrou na terra prometida. Então eu citei alguns exemplos, né? O Elias, o Gideão, Jeú, o Saul e o Moisés. Esses 1, 2, 3, 4, 5. E deve ter outros mais exemplos na Bíblia. Esses caras começaram bem a sua jornada, mas terminaram mal. Existem pessoas que começaram bem sua corrida, como eu falei, no meio do caminho tiveram percalços, tiveram problemas, situações ruins em sua vida, que fizeram com que eles parassem de correr um pouco, né, ou que totalmente parassem sua corrida, mas que depois eles retomaram sua corrida, sua motivação e terminaram bem. Amém? Eu quero falar dessas pessoas. Coloquei dois exemplos, mas que são homens tremendos. O primeiro, a Bíblia começa falando muito bem dele, que é Jó. A Bíblia fala que Jó era um cara rico, que tinha uma família muito boa. Fala que Jó toda noite orava pelos seus filhos. Então é um cara temente a Deus, que Deus permitiu que Jó fosse tocado por saber que ele era uma pessoa firme. Então Jó, que é um cara que aparece muito bem na Bíblia, aparece muito bem a sua corrida, passa por grandes dificuldades, não é? A gente sabe que ele perde seus filhos, que ele perde todos os seus bens, tem uma doença que provavelmente é lepra, que deixa ele todo cheio de ferida. A Bíblia fala que ele se coçava com um caco de telha, perde os amigos, só sobram alguns, fica jogado na rua, não é? Quer situação pior do que essa? Mas Jó fica firme, e no final do livro de Jó, esse eu quero ler, porque eu quero ver se eu consigo ler sem chorar, porque é muito maravilhoso isso. Peraí, Jó tá aqui. Se você puder abrir Jó, capítulo 42. Vou ler do versículo 1 até o versículo 4 com você, porque não existe situação melhor do que essa, de terminar uma corrida depois de passar por tantos problemas. Pensou o cara perder todos os filhos, cara? Isso é inconcebível para mim, né? Você perder todos os seus filhos, os bens eu não me importo, mas a pessoa perder os filhos, ainda ter sua mulher se levantando contra você, mas o cara ficou firme, e olha como ele termina a corrida dele. Então, Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aleluia. Amém? Aleluia. O que Jó está falando? Que tudo que ele viveu, ele não entendia nada. Ele fala que o conhecimento dele era obscuro a respeito de Deus. Ele achava que conhecia Deus, apesar de Deus falar que ele era um cara temente. Mas no final da corrida ele falou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos conseguem te ver. Amém? Acho que não existe exemplo melhor, né? Existem outros também, mas você começar uma jornada e passar por problemas, acho que isso diz muito ao nosso respeito, porque a gente começa sempre muito bem. Assim que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente recebe o que a Bíblia fala que é esse primeiro amor, e a gente faz coisas tão grandes diante de Deus,
Mas quantos de nós fizemos tanta burrada no meio do caminho, né? Eu mesmo sou um deles. Quanta coisa ruim eu fiz. Mas eu quero chegar no final falando, Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora no final da minha vida eu consigo te ver. Consigo te perceber em tudo. Amém? Um outro cara que começou muito bem, teve vários problemas no caminho, problemas seríssimos também, mas no final terminou muito bem. Foi Davi. Davi, a Bíblia já começa falando que ele era um menino, né? A Bíblia relata Davi, um adolescente, talvez 12 anos, porque para o judeu, né, com 12 anos você já se transforma num homem, mas talvez 11, 12 anos, cuidando de ovelhas, era um adorador. Quando Saul, às vezes visitado por um espírito maligno, Davi ia lá e tangia seu instrumento, e o espírito maligno ia embora, e Saul se acalmava, né? Foi ungido rei, matou aquele gigante, fez tantas coisas boas no começo, só que no meio da sua vida, em determinado momento, ele cai num pecado terrível, né? Ele adultera, e depois que ele adultera, ele percebe que a mulher estava grávida, e aí ele mata, né, o Urias, coloca o cara na frente de batalha, aí o cara morre, e algo terrível Davi fez, não é? Caiu terrivelmente, né? Talvez nesse meio da corrida ele tomou um trupicão, né, na pista, e caiu de cara no chão e ficou por vários minutos, vários anos, talvez estatelado lá. Mas depois de ser repreendido pelo profeta Natan, ele se coloca de pé de novo e se arrepende. E o Davi faz tantos salmos maravilhosos falando do arrependimento, né? De como a vida dele ficou ruim nesse momento em que ele estava no pecado, mas ele termina muito bem sua jornada. Amém? Eu quero falar para vocês agora de alguns outros personagens. 4, 5, mais 5. E aí são pessoas que começaram muito mal. Quando a gente começa a ver a história deles na Bíblia, eles começaram mal a sua trajetória, mas no final terminaram bem. O primeiro foi Jacó. Jacó, ele, desde o ventre, na verdade, né, já começou mal ali, porque ele queria até sair na frente do irmão, sair agarrado no calcanhar do irmão. Mentiroso, foi usurpador, roubou a bênção do irmão. O irmão quis matar e ele foge. Mas em determinado momento da vida do Jacó, ele se encontra com o Esaú, né? E eles juntos se arrependem ali, né? Jacó do mal que ele fez para Esaú, e Esaú do sentimento que ele tinha de matar o Jacó. E depois disso, um pouco mais para frente, ele tem um encontro com Deus, né? Quem passou pelo encontro com Deus sabe como é tremendo esse encontro que Jacó teve. E ele tem um encontro com Deus, Deus transforma a vida dele, muda o nome dele, e ele termina como Israel, terminou gerando uma nação, terminou abençoando seus filhos, terminou muito bem o Jacó. Amém? Começou muito mal, terminou muito bem. O profeta Jonas, semana passada eu falei sobre Jonas com a criançada. Se tiver alguma criança vendo aí, vão lembrar. Jonas começou muito mal, recebeu um chamado de Deus. Nínive era uma cidade, talvez que a gente possa comparar com Sodoma e Gomorra. Nínive era uma cidade de muitos homens maus, pecadores, cidade toda. E aí Deus levanta Jonas, o profeta, para ir lá pregar em Nínive. E Jonas, a primeira coisa que ele faz é fugir do chamado de Deus. A Bíblia fala que ele vai para Tarsis, né? E quando ele está lá no barco, uma grande tempestade sobrevém e Jonas vai lá para o ventre da baleia, mas depois ele se arrepende daquilo que ele fez, dessa má atitude dele, e vai para Nínive. E lá em Jonas, no capítulo 3, do versículo 3 até o 10, fala o que aconteceu com Jonas em Nínive. A Bíblia fala que Jonas percorreu toda a cidade, ele levou 3 dias andando. Então Nínive devia ser uma cidade grande, porque eu acho que em 2 dias você atravessa o Taboão da Serra inteiro. Mas Nínive levou 3 dias de caminhada. Aquele povo era acostumado a andar, hein? E Jonas apregou ali a palavra do Senhor. O rei, né, o governante de Nínive, se arrepende, coloca a roupa de saco, joga cinza na cabeça, e o povo todo faz isso. E a cidade toda se volta para o Senhor e começa a servir o Deus vivo. Então Jonas começou muito mal, fugindo do chamado de Deus, terminou muito bem. Amém? Essa história que eu vou falar aqui agora desse personagem, eu amo muito ele. Essa aqui também, olha, eu vou ler, mas é difícil não chorar, porque Jesus amado, eu amo esse homem, que é José. E José não começou fazendo coisas ruins.
Porque José, desde o começo da sua vida até o final, ele sempre foi muito diligente. Mas o começo da vida dele foi ruim por conta das situações, né, que aconteceram com ele. Não que ele teve atitudes erradas, mas depois que ele ganha aquele casaco colorido do pai dele, os irmãos sentem inveja, os irmãos jogam ele num poço, ele é vendido como escravo, né? Depois ele é preso por conta de um crime, né, que ele não cometeu, que a mulher do Potifar levantou um falso testemunho contra ele. Então a gente começa a ver várias coisas dando errado na vida de José. As coisas só vão dando errado na vida dele, né, no começo da caminhada. Mas ele tinha um dom que foi dado por Deus, que era o dom de interpretar os sonhos, e quando ele interpreta o sonho do faraó, ele é levantado como o segundo homem mais importante do mundo, porque naquela época o Egito era a maior nação que existia, e Deus levantou José para salvar o mundo de uma grande fome, né, que aconteceu. E ele salva inclusive a sua família, os seus irmãos que vão até o Egito para buscar provisão. E José termina a sua jornada, que a gente vê terminando muito bem. Eu quero ler essa passagem com vocês, que está lá em Gênesis, capítulo 41. Eu já estou acabando, tá bom? Gênesis capítulo 41, o versículo 37. Não, peraí, é muito aqui. Peraí, meus irmãos, eu acho que... Essa história mesmo, mas eu queria pegar só aquele momento em que o faraó... Na verdade no versículo... É aqui, ó. Aqui achei, 39, vamos no 39, até um pouquinho para frente, tá bom? Gênesis 41, do 39. Diz assim: depois que José interpreta os sonhos, o faraó viu que era bom, e até os sábios, né, aquelas pessoas que aconselhavam o faraó, viram que o que o José falou era bom, eles seguiram a risco o plano de José e tudo foi dando muito certo. Diz assim no 39: depois o faraó, disse pois o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo, e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé no Egito. E aqui é lindo que o faraó faz, porque ele muda o nome de José, dá um nome egípcio para o José, mas o significado é maravilhoso. E o faraó deu a José o nome de Zafenat-Paneá. E Zafenat-Paneá significa: o Senhor Deus fala e ele vive. Olha que maravilhoso. O faraó reconheceu, mesmo não servindo a Deus, né, que o Deus de José falava, era um Deus vivo. Acho que ele quis reconhecer naquele momento que os deuses dele não valiam nada, porque não conseguiram tirar ele daquela situação. Mas depois de passar por tantas coisas, né, pensa seus próprios irmãos, te jogar num poço, né, te machucar, te vender como escravo, você ficar longe da sua família, você terminar com essa honra, não é? Que foi dada por faraó, mas é claro que foi Deus que levou José até essa posição. Um outro exemplo que é maravilhoso, a gente não sabe muito do começo dessa pessoa. Eu coloquei uma mulher aqui para a ala feminista da igreja não reclamar que só coloquei homem. Tem outras mulheres da Bíblia também, minhas irmãs, mas eu coloquei essa porque é tremenda, que é Raabe. A gente não sabe muito da vida de Raabe, mas a gente sabe que quando os espias entraram em Canaã, né, aqueles 12 espias, Raabe percebeu aqueles caras e ela coloca eles na casa dela. Porque ela fala: a gente tem ouvido aqui o que o Deus de vocês tem feito por onde vocês têm passado. Desde quando vocês saíram do Egito até chegar aqui, a gente tem visto que Deus tem feito. Está todo mundo com muito medo. E a gente sabe que vocês vão passar por cima de Jericó. E ela recebe os homens de Deus na casa dela, guarda, né, aqueles homens, fala de tudo que eles precisavam saber. E
E depois, quando o povo vai invadir Jericó e destrói Jericó, Raabe é levada, né, junto com o povo de Israel. E é maravilhoso, porque Raabe ela era uma prostituta, né? Eu estava estudando não, estava vendo um vídeo esses dias que Jericó, ela era uma cidade que não era muito grande, inclusive, e ela era uma cidade que muitos oficiais, muitos soldados ficavam. Então era uma cidade que tinha muitos homens. Como a gente percebe hoje em dia, né, aquelas cidades que tem porto, né, que tem muito estivador, tem muito prostíbulo perto. E naquele lugar também era assim. Eu vi aquele geólogo, o Rodrigo, pastor, não lembro o nome dele, mas da Adventista. Aquele cara é um cara muito entendido dessas coisas. Ele fala que lá era uma cidade que ficava muitos soldados e que tinha muitas mulheres para servir sexualmente aqueles caras. E Raabe era uma delas, era uma prostituta para servir aqueles homens em Jericó. Mas ela abandona, né, aquela sua vida pregressa e segue junto com o povo de Deus. E olha que sabe o que Deus faz com Raabe? Se você abrir a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 1, quando você começar a ver a genealogia de Jesus, você vai ver que o nome de Raabe é contado. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Raabe, ela foi a mãe de Boaz. Se você ler a história de Ruth, você vai ver lá o Boaz, que foi o resgatador de Ruth. Raabe foi a mãe dele. E Boaz foi o avô do Davi. Bisavô. É verdade, ele foi bisavô de Davi, o Boaz. E a gente sabe que Jesus, né, ele veio da tribo de Davi. Então Raabe não podia ter um final maravilhoso, né, do que participar da genealogia do próprio Salvador, né? Ela está contada lá como uma pessoa da qual veio nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente sabe que ela é uma prostituta que vivia uma vida muito ruim, mas que no final, né, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 5, participando da genealogia de Jesus. Que tremendo isso. E nosso último exemplo, para a gente poder terminar, de um cara que a gente começa a ver a história dele, é uma história muito ruim, mas que o final é maravilhosa e que nos inspira, né, que inspirou essa mensagem, que é o Paulo de Tarso, que na verdade ele era Saulo, né, perseguidor da igreja. Quando era ainda muito menino, já compactuava com o sacrifício dos cristãos. Quando o Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que o Saulo estava lá, né, ainda um menino, e ele ficava cuidando da capa dos anciãos, né? Os caras davam a capa para ele. Segura aqui, que a gente vai ali matar o Estevão. Ele já estava ali compactuando com isso, né? Desde cedo sendo instruído na lei dos fariseus, perseguiu os cristãos, matou muito cristão. Mas teve um encontro com o próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus se manifestou para ele. E ele, não precisa nem falar, né, como terminou a sua corrida. É ele que fala que estava numa corrida e terminou a corrida de uma maneira maravilhosa. O cara que mais fundou a igreja, o cara que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Vamos uma água aqui. Ah, Jesus. Acho que esse é o melhor final de todos. Melhor que o do Paulo, acho que só de Jesus. Como eu falei, não importa como você começou a sua corrida, não importa como você está na sua jornada hoje, não importa nem como você está na sua jornada hoje, o importante é como você vai terminar. Amém? Como eu falei aqui do Davi, por muitas vezes aconteceu comigo isso, de estar correndo muito, né, fazendo muitas coisas grandes em Deus. E aí eu dou um trupicão e caio de cara no chão, né? Demora muito tempo para me levantar, mas já aconteceu comigo isso. Me levantei, continuei correndo, e vai acontecer da gente, como eu disse, passar por percalços, por situações difíceis, mas o importante é como você vai terminar a sua corrida. Amém? O importante não é como você começou essa quarentena, o importante é como você vai terminar ela. Amém? O importante é como você vai terminar. Não importa como você começou seu casamento, seu relacionamento, se você tem passado por problema, por dificuldade, o importante é como você vai terminar. O importante é o que você vai deixar de legado para os seus filhos. Amém? O importante é como você, não é importante como você começou no seu trabalho, na sua escola,
Não importa como você começou as coisas, o importante é como você vai terminar. O importante é como você vai ser lembrado, certo? O importante é como as pessoas vão falar de você, certo? Isso que importa. O importante é que no final, como o apóstolo Paulo diz aqui, receber do justo juiz aquela coroa. O apóstolo Paulo fala, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda, todos nós que amamos Jesus e que temos os nossos olhos fixos nele, vamos receber essa coroa. Amém? Eu te convido a começar a correr. Amém? E a corrida a gente começa com alguns passinhos curtos e depois a gente vai intensificando a nossa corrida. O importante é como você termina. Amém? Fiquem firmes. Espero que Deus tenha falado ao seu coração como Ele falou comigo. Eu queria fazer mais uma oração com vocês. Amém? Senhor Jesus, nós amamos o Senhor e amamos o Senhor, amamos Sua presença, amamos, Deus, o Seu reino. Que essa palavra, Deus, ela surta efeito em nossas vidas de verdade, Deus. Tua palavra fala lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, para nós nos tornarmos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Nós queremos colocar tudo que nós temos ouvido em prática, Senhor. Em nome de Jesus. Que se porventura tem algum irmão ou irmã que tem passado por problemas, Deus, por situações ruins na sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, Senhor, tem tido problemas com seus parentes, de enfermidade, as pessoas que têm passado por problemas financeiros, qualquer tipo de situação ruim, Deus, que tem feito com que meus irmãos fiquem paralisados, que eles não corram, não fluam no Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus, que nossos olhos possam estar fixos em Ti. Como nós meditamos aqui em Hebreus, no capítulo 1, que nós possamos deixar aquilo que nos atrapalha, o pecado que nos rodeia, e correr a corrida que nos está proposta, mantendo nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Muito obrigado por essa manhã, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém? Continua com a gente aí que nós vamos fazer uma oração agora pelas famílias, meus irmãos. Amém? Amém. O Tiago está arrumando um jeito para caber toda a família aqui. Então deixa eu só falar uma coisa. Ontem, na oração às 8 horas, das 20 horas, eu estava... Vamos ajeitando aqui. Tira esse. Opa! Que já ficou. De lado ele não pode, faz pouquinho. Entendi. Foi. Espera. Amém, então. Ontem, a hora que eu estava orando às 20 horas, eu comecei a clamar pelas famílias, né, nesse tempo. E eu comecei a pedir a Deus para que o sacerdote de suas casas tomassem posição nesse tempo. Porque tem muitas mulheres que estão tristes, estão deprimidas, muitos filhos que estão no meio dessa balbúrdia toda, não sabem o que fazer, né? Comecei a orar pelos sacerdotes. E como hoje é o culto da família, tem uma palavra abençoadora para você. Queridos, eu vou falar sobre a arca. É bem rapidinho, viu? Bem rapidinho. Eu vou falar sobre a arca. Davi, a arca, todos sabem que era um objeto sagrado, porque ali continham coisas que falaram com aquele povo naquela época. Então, dentro da arca, tinha as tábuas da lei, tinha o maná e tinha a vara
E todas essas 3 coisas têm um significado especial. Então diz que Davi encontrou um lugar para deixar a arca. Foi na casa de Obed-Edom. Então, se você quiser ler essa história, está em 1 Crônicas 13. E aí, diz assim: Davi encontrou um lugar para colocar a arca na casa de Obed-Edom. O que eu quero falar para você, meus amados, separa um lugar na tua família para que a arca possa permanecer eternamente. Porque dentro da arca tem o alimento, que é o maná. Dentro da arca tem a vara de Arão, que significa autoridade. E dentro da arca tem os mandamentos, né? A tábua da lei, que são os mandamentos de Deus. Amém? Que a sua casa seja baseada nesses 3 fundamentos: na autoridade, no alimento, que é a palavra, e na tábua da lei. E diz assim, diz assim em 1 Crônicas 13:14: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que ele possuía. Convide a arca. Convide a arca, porque Deus tem o prazer de abençoar a sua casa, abençoar a sua família e tudo que você possui, né? Que a arca não é um objeto físico, mas convide a presença de Deus para estar no centro da tua família. Amém? Convide a arca de Deus, que tem os mandamentos do Senhor, que a Bíblia traz vida para a tua casa, né? A palavra de Deus traz vida, traz fé, traz esperança. Convide a arca de Deus para estar na sua casa. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família. Nós recebemos aqui vários pedidos de oração. O Branco pediu para orar por algumas pessoas, né? Várias pessoas colocaram nomes aqui de famílias. Nós sabemos de famílias que estão precisando demais de uma restauração no casamento, famílias que estão prestes a se separarem, né? Filhos que estão com vários tipos de problema, na droga, na prostituição. Hoje é o dia de você clamar pela arca na sua casa e ser abençoado, você, a sua família e tudo que vocês possuem. Amém? Vamos orar nesse sentido. Se você lembrar de alguma pessoa, de alguma família, né? Ore também, coloque diante do Senhor os pedidos, as dificuldades, os anseios de algumas mulheres que amam tanto seu marido, né? E muitos maridos estão prestes a fazer sua mala e ir embora, e isso é muito triste. Então vamos orar agora, meus queridos, no nome de Jesus. Pai amado, nós estamos agora, Pai, diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Deus amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós invocamos agora, ó Deus, o teu santo e bendito nome para as nossas casas, para as nossas famílias. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nos ajude na nossa fraqueza. Como nós vimos hoje, nós podemos muitas vezes até começar mal, mas o importante é como nós vamos terminar a nossa carreira. Amém. Não importa como está agora a sua vida, não importa como está agora a sua família, vamos começar daqui, vamos recomeçar, ter um recomeço. Aleluia. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vamos começar a nossa carreira agora, a partir de agora. Vamos começar a nossa corrida a partir de agora. Não vamos olhar para trás, para quem está vindo, mas nós vamos continuar focado naquilo que é mais importante, que é a nossa casa, que é a nossa família, que é o alicerce que nós temos na nossa casa, que é o fundamento principal, que é a rocha, que é Jesus Cristo. A nossa casa está firmada na rocha, tem que estar firmada na rocha. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar com toda sorte de bênção. Se tiver enfermos,
que agora saia a enfermidade em nome de Jesus. Cura, Senhor Deus, cura, inclusive desse vírus maldito que está no mundo nesse instante. Cura, Senhor amado, das decepções, cura das angústias, cura, Deus, todo tipo de enfermidade, ó Deus, física e espiritual, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Restaura os casamentos, restaura, Senhor, a vida no meio da família, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que está passando por necessidade financeira, supra a necessidade dessa casa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos e invocamos o nome daquele que pode fazer todas as coisas, aquele que é poderoso, sobremodo, sobremaneira, para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos por cada família, ó Deus, dessa nação, por cada família, ó Deus, das nossas cidades, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, ser abençoado agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam abençoados. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Eu vou terminar dando a bênção apostólica. Eu queria que você, onde você estivesse aí, você erguesse a sua mão e recebesse a graça do Senhor agora. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Aplausos a Jesus Cristo. Aleluia. Que o rosto de Jesus Cristo resplandeça sobre ti e te dê a paz. Amém. Vai em paz, tenha uma semana de paz, uma semana de vitória na presença do Todo-Poderoso. Amém. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficou chique.